Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal hoje, falando do grande dia do Senhor anunciado pelo profeta Sofonias, pelo seu julgamento e a sua paciência divina para que o povo voltasse atrás e reconhecesse os seus pecados e novamente voltasse ao Senhor, e o Senhor os perdoaria. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. A paciência divina também revelava o coração de Deus. Ele não desejava a destruição do seu povo, mas sim a transformação. O silêncio de Deus era um apelo implícito para que Judá retornasse à obediência com ele e à aliança. Porém, para aqueles que interpretavam a sua paciência como fraqueza, o silêncio de Deus acabaria sendo a ruína. Esta verdade é um lembrete para os nossos dias, quando parece que Deus está em silêncio diante das injustiças do mundo. Precisamos nos lembrar que o seu silêncio é um convite à reflexão e ao arrependimento. A sua justiça não falha, ela chega no tempo certo, com perfeição e propósito. Os líderes de Judá tinham uma posição única de responsabilidade diante de Deus e do povo. Príncipes, sacerdotes e juízes eram chamados a servir como representantes da justiça divina, cuidando dos mais vulneráveis e preservando a adoração ao Senhor. Porém, no tempo de Sofonias, esses líderes teriam se transformado em instrumentos de opressão. Eles exploravam os pobres, pervertiam a justiça e negligenciava completamente os seus deveres espirituais. O profeta descreve como leões que devoravam suas presas e lobos que ao amanhecer não deixava ossos para trás. Conforme está escrito em Sofonias, capítulo 3 e versículo 3. A corrupção não se limitava aos líderes civis. Os sacerdotes, encarregados de guiar o povo na adoração, haviam transformado o serviço no templo numa formalidade vazia. Eles ofereciam o sacrifício como indiferença, sem o coração contrito como Deus exigia. Além disso, permitiam e até incentivavam a adoração a deuses estrangeiros, traindo a aliança com o Senhor. A negligência espiritual dos sacerdotes contaminava todo o povo, criando uma cultura de irreverência e rebeldia contra a Deus. Os príncipes, por sua vez, eram os exemplos de ganâncias e abuso de poder. Em vez de proteger ao povo, eles se aproveitavam dos mais fracos para enriquecer-se. Sofonias não poupou palavra para denunciá-los, esses governantes, apontando que eles não estavam acima do julgamento de Deus. Para os profetas, a responsabilidade dos líderes era
proporcional ao impacto das suas ações. Para o profeta, os seus pecados tinham consequência que ultrapassava as suas próprias vidas, afetando toda a nação. O julgamento divino contra esses líderes, Sofonia os alertava que a posição de poder não os protegeria. Pelo contrário, as suas influências tornavam-se os seus pecados mais graves aos olhos de Deus. Para aqueles que deveriam ser exemplos de justiça, o dia do Senhor seria uma revelação terrível de suas falhas e traições. A decadência dos líderes de Judá é um alerta para todas as gerações. Quando aqueles em posição de autoridades perdem o temor a Deus, a corrupção se espalha rapidamente. Sofonia nos lembra que mesmo diante de líderes falhos, Deus continua sendo verdadeiro Deus e juiz. Sofonias não limitou suas advertências ao povo de Judá. Ele estendeu as suas profecias a nações vizinhas como Moabe e Amon, inimigos históricos de Israel. Essas nações não apenas haviam perseguido o povo de Deus, mas também zombavam da sua soberania, adorando seus próprios deuses e confiando em suas forças militares. Sofonias proclamou que o juízo de Deus não seria parcial. Ele alcançaria todos que se rebelassem contra a ele. Moabe, descendente de Ló, e Amon, o seu irmão de sangue, tinha um histórico de inimizade com Israel desde a conquista da terra prometida. Essas nações constantemente desafiavam o povo de Deus, buscando destruí-los e tomar posse de suas terras. Sofonias declara que o orgulho dessas nações seria sua queda. Ele profetiza que os seus territórios seriam campos desolados e os remanescentes de Judá herdaria suas possessões como prova da justiça divina. O juízo sobre essas nações não era apenas vingança, era uma afirmação de que Deus governa todas as nações, não apenas Israel. Mesmo os povos que ainda não conhecia a sua soberania estava sujeito às suas leis. Ao profetizar a queda de Moabe e de Amon como Senhor sobre toda a terra, não apenas em Israel, essas profecias também eram um lembrete ao povo de Judá. Se Deus estava disposto a julgar nações inteiras por sua arrogância e idolatria, quanto mais ele não disciplinaria seu próprio povo por pecados. Amigos e familiares domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã, a justiça de Deus sobre toda a nação e principalmente para Israel era justa.
o povo estava corrompido, afogado nos seus pecados, deram as costas para Deus e não acreditavam na sua soberania. O silêncio de Deus foi confundido por este povo como um fracasso, como um Deus que não estava nem aí por tudo que acontecia com eles. Começaram a adorar deuses estrangeiros e dando as costas para Deus, negligenciando o serviço no templo e esquecendo da aliança feita com Deus. Quanto mais Deus silenciava pela prática do povo, mais o povo se desviava e seus corações endurecia. Estava como cego e surdo que não dava mais ouvido às palavras do profeta e nem observava os sinais à sua volta. Mesmo sabendo através das palavras do profeta que o juízo de Deus viria sobre eles e não tardaria. Essas profecias de Sofonias dos dias de Israel servem para os nossos dias de hoje. Os líderes precisam dar ouvido às palavras das profecias de Sofonias e reconhecer que há necessidade de quebrantamento para que haja um avivamento no meio do povo e que haja temor a Deus, sabendo que Ele é o soberano e que o dia de juízo virá e não demorará. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!